Fala, povo! Sejam muito bem-vindos à aula 2 do Triângulo da Obesidade. Para quem não sabe o que a gente está falando, olha o vídeo da aula 1, que eu explico um pouquinho melhor sobre essa nova maneira de desvendar a obesidade para identificar onde a gente precisa tratar cada ponto que não está funcionando direito. Hoje a gente vai falar sobre a dieta. E como a gente falou naquele vídeo anterior, a gente tem 3 variáveis bem importantes para poder agir e melhorar, para poder ter um resultado muito mais satisfatório. Lembram quando eu falo que a gente precisa controlar quando a gente come, quanto a gente come e o que a gente come, certo? Bom, quando a gente fala quando a gente come, estamos falando da fome. O quanto, saciedade. E o que, na qualidade alimentar. Não tem muito como falar deles separadamente porque um influencia no outro ou um estimula o outro. Mas vamos tentar separar um de cada vez para ver se a gente consegue organizar a nossa mente e entender melhor como tudo isso funciona. Quando a gente vai falar da fome, a gente tem que pensar que fome e saciedade são controladas no hipotálamo, principalmente. Existem outras partes cerebrais que também controlam isso, mas principalmente há um controle no hipotálamo, que é uma área cerebral onde a gente tem o centro da fome e da saciedade. Bom, existem coisas que estimulam e existem coisas que inibem a fome. E a gente vai ver na parte de inibição quando a gente falar sobre saciedade. Então, quando estamos falando de fome, estamos falando do estímulo da fome. E temos mecanismos neurais e hormonais que vão fazer essa fome ser desencadeada. Porém, quando temos o nosso estômago bem vazio, o que normalmente sentimos? Fome. Por quê? Porque liberamos grelina, e grelina é um estimulador de fome no centro da fome do hipotálamo. A gente também tem situações como a hipoglicemia, que é uma baixa da glicose no sangue, que também desencadeia fome. Por quê? Porque precisamos de energia e essa energia vai vir do alimento que a gente for consumir. Mas a gente tem vários mecanismos também para não morrer de hipoglicemia. E quando a gente não come, quando tem hipoglicemia, a gente consegue pegar nos nossos estoques, que seria a nossa gordura ou até mesmo o nosso músculo, para poder transformar aquilo em glicose e nos dar energia. É muito difícil, então, a gente ter hipoglicemia e a gente não conseguir controlar isso. O que acontece é que quando falamos na doença obesidade, essa situação de catar nos nossos estoques algumas coisas para repor a nossa energia podem estar desreguladas e aí a gente não consegue adequadamente levar essa energia de volta. E aí é um paciente que está constantemente com fome. Por quê? Porque ele não consegue equilibrar essa hipoglicemia com uma normoglicemia, ou seja, uma glicose normal. Quando a gente vai falar na saciedade, a gente está falando em processos que inibem a nossa fome. Então, quando a gente quer tratar um obeso, a gente vai focar nessas situações onde trazem saciedade, onde trazem bloqueio do centro da fome no hipotálamo. Um dos principais mecanismos que faz o bloqueio da nossa fome é quando o estômago está distendido. É mecânico, o estômago encheu, a fome parou. Mas, como a gente sabe que um obeso é um paciente muito doente, um crônico inflamado, esse mecanismo de levar esse estímulo para o nosso cérebro pode estar comprometido por várias rotas que não funcionam como deveriam funcionar. Mas a gente também tem vários hormônios que bloqueiam a fome. Seria a insulina, a leptina, o GLP-1, peptídeo Y, colecistoquinina. Existem vários outros, mas esses são os principais. E quando a gente está falando em insulina e leptina, a gente vai pensar: ué, mas a insulina não dá fome porque acaba causando hipoglicemia? Em situações fisiológicas, não. Porque quando a gente começa a liberar insulina, isso significa que está entrando o alimento no nosso corpo. E quanto maior o valor dessa insulina, significa para o nosso cérebro que já estamos chegando numa quantidade alimentar suficiente para sobrevivermos. Porém, no obeso, como falei antes, esses mecanismos estão completamente descompensados. O obeso ele desenvolve resistência à insulina, resistência à leptina. E aí, esse estímulo que deveria acontecer, acaba não acontecendo. A leptina é um hormônio produzido na gordura. Quanto maior a nossa quantidade de gordura, mais leptina a gente tem. Mas aí vocês vão perguntar: tá, mas como é que o obeso, então, que produz tanta leptina, não vai ter a sensação de saciedade? Exatamente pelo mesmo motivo da insulina. Porque ele começa a desenvolver essa resistência à leptina. Então, quanto mais leptina a gente tem, esses receptores da leptina não conseguem mais reconhecer isso de maneira adequada e não consegue ser bloqueado o estímulo de fome, fazendo o paciente sempre estar com fome. Então, quanto maior a insulina, quanto maior a leptina e existir resistência desses dois hormônios, é um paciente que vai estar realmente, constantemente com fome.
A gente também tem peptídeo Y, colecistoquinina, GLP-1, que são hormônios liberados no intestino quando o alimento tem contato com a parede intestinal. Mas isso tem muito mais a ver com a qualidade alimentar. E é por isso que é impossível a gente dividir fome, saciedade e qualidade alimentar em aulas diferentes. O que a gente vai falar da qualidade alimentar é porque quanto melhor a gente escolhe os alimentos, mais a gente consegue regular esses mecanismos de fome e saciedade. Quando a gente pega um alimento industrializado, a gente tem vários aditivos, corantes, conservantes, que acabam interferindo no funcionamento adequado dos nossos hormônios e dos nossos mecanismos de controle de fome e saciedade. Quando a gente escolhe um alimento in natura, disponível realmente na natureza, o nosso corpo reconhece isso de maneira muito mais normal, fisiológica. E esses mecanismos de liberação hormonal ou neural, eles funcionam de uma maneira muito mais otimizada. Quando a gente escolhe alimentos do açougue e da fruteira, a gente consegue uma qualidade muito melhor do que alimentos da prateleira. Porque a gente precisa descascar mais e desembalar menos. A gente precisa ter mais alimentos na geladeira do que alimentos no armário. Quando a gente vai falar na qualidade alimentar, a gente também tem que lembrar que os alimentos são compostos principalmente por 3 macronutrientes, ou seja, proteína, gordura e carboidrato. A gente precisa ter um equilíbrio entre eles na dieta. Algumas pessoas podem consumir um pouco mais de proteína do que outras podem consumir um pouco mais de carboidrato do que outras, mas quando a gente está falando de um tratamento da obesidade, a gente precisa usar ao nosso favor esses 3 elementos. Por quê? Conseguimos melhorar a saciedade e diminuir a fome conforme as escolhas desses alimentos, conforme a composição deles. Quando a gente fala das gorduras, a gente está falando de um alimento extremamente calórico, mas é um alimento que traz bastante saciedade. Porque quando consumimos um alimento muito calórico, o nosso cérebro entende que a gente não precisa consumir tanto desse alimento. E ele traz uma saciedade um pouco mais prolongada. Quando a gente fala de carboidratos, a gente já tem uma situação um pouquinho mais delicada. Porque não é só a quantidade de carboidrato que a gente vai consumir que vai interferir em fome e saciedade, e sim a composição desse carboidrato. Quando a gente fala da composição, a gente tem que lembrar de índice glicêmico e carga glicêmica, porque é isso que realmente vai interferir na liberação hormonal ou na não liberação hormonal quando a gente for consumir esse componente. Quando a gente for falar do carboidrato e do índice glicêmico desse carboidrato, a gente está falando da rapidez que esse carboidrato faz o nosso corpo liberar insulina. Como a gente falou antes ali sobre a saciedade, que a insulina é um estímulo da saciedade, ou seja, um bloqueio da fome, a gente está falando que esse alimento que gera uma liberação mais rápida de insulina geraria mais saciedade, certo? Errado. Porque, na verdade, a velocidade da insulina não significa na quantidade dessa insulina. Porque quando a gente fala na quantidade de insulina que vai ser liberada, a gente está falando da carga glicêmica, ou seja, da quantidade real que tem de carboidrato dentro desse alimento. Já quando a gente fala de alimentos com alta carga glicêmica, a gente está falando, por exemplo, de farinha, pão, massa, até mesmo batata. Claro que cada um com o seu componente de fibra que vai alterar a carga e o índice glicêmico. A gente tem uma lista bem grande que a gente pode consultar quanto cada alimento tem de carga e índice glicêmico. Mas quando a gente pega esses alimentos mais farináceos, a gente tem uma alta carga glicêmica. Mas a gente também tem um alto índice glicêmico. Logo, esses alimentos não são alimentos muito adequados para a gente colocar numa dieta em que o paciente vai ter uma grande quantidade de carboidrato, ou seja, vai ser liberada uma grande quantidade de insulina e vai ser liberada de maneira muito rápida. O que a insulina vai fazer? A insulina vai baixar a glicemia do sangue. Essa glicemia rapidamente baixando, ela vai gerar fome de uma maneira muito mais rápida. O paciente, depois de comer um alimento com alta carga glicêmica e alto índice glicêmico, eu vou fazer com que ele tenha uma grande quantidade de carboidrato, sendo liberada uma grande quantidade de insulina de uma maneira muito rápida. A insulina sendo liberada muito rápida, eu baixo rapidamente a glicose do sangue, porque a insulina vai pegar essa glicose que a gente consumiu e colocar para dentro das células para gerar energia. Essa baixa de glicose no sangue, ou seja, a hipoglicemia, ela vai gerar fome, porque a gente falou lá no início que a hipoglicemia é um desencadeador da fome. Só que quando a gente pega uma dieta onde a gente coloca talvez um alimento que tem exatamente a mesma carga glicêmica que tinha nessa situação anterior, mas a gente escolhe um alimento que tem um índice glicêmico menor, eu consigo fazer com que esse alimento ele seja utilizado de maneira mais lenta. Sendo utilizado de maneira mais lenta, vai ser muito difícil que eu faça uma hipoglicemia depois de se alimentar. Então eu não vou gerar uma fome de uma maneira tão rápida pós-alimentação. São essas estratégias que, durante o planejamento de uma dieta, a gente consegue melhorar os estímulos de fome e saciedade.
Claro, não vamos esquecer das proteínas. Elas são extremamente importantes para a construção da nossa massa muscular. Mas nas estratégias dietéticas, elas trazem muita saciedade. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da estratégia de dieta low carb. O que significa low carb? É baixo carboidrato e alta proteína. Mas muitas pessoas se confundem com low carb, high fat, ou seja, baixo carboidrato e alta gordura. Só que aí, nesse momento, a gente começa a ter um desequilíbrio de calorias. Eu acho muito complexo essa questão de dietas, tipos de dietas e qual seria a melhor para uma estratégia de emagrecimento. Então a gente vai deixar isso para uma aula posterior e até tenho certeza que um bom nutricionista vai estar com a gente para conversar sobre isso. Mas o que eu quero fazer com vocês é um fechamento. É que vocês entendam que fome, saciedade e qualidade alimentar não podem andar separados. A gente precisa escolher bem os alimentos para controlar nossa fome e para controlar nossa saciedade. Na verdade, o resumo dessa aula é: desembale menos, descasque mais geladeira, menos prateleira. E eu tenho certeza que com isso a gente tem uma qualidade de emagrecimento muito melhor para os nossos pacientes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comenta, se inscreve. Ainda vai vir muitas aulas boas por aí. Não deixa de me seguir nas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui para vocês. Lá a gente tem uma pegada um pouquinho diferente daqui, um pouquinho mais lifestyle, um conteúdo um pouquinho mais resumido. Mas espero que vocês tenham gostado e não percam as próximas aulas.